Toda vez que você deixa o seu filho fazer o que ele quer, você está quase que literalmente criando um monstro emocional. Você precisa aprender a colocar limite no seu filho. No mundo espiritual, a ausência de limite é a ausência de governo. E aonde falta governo, sobra brechas para o inimigo agir. Entenda uma coisa, Deus não te chamou para ser um mero espectador. Deus te chamou para liderar e governar a sua própria casa. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo agora mesmo com todos os pais que você conhece, porque a maioria dos pais só percebem que estão criando os monstros emocionais tarde demais. Eu sou o pastor Vitor Santos, a minha missão aqui é te fazer entender o mundo espiritual e o seu real impacto no mundo físico. A Bíblia não deixa dúvidas. Provérbios 22 diz, instrui a criança no caminho certo, e em Provérbios 29 diz que a criança entregue a si mesmo envergonha a sua própria mãe. A criança precisa de rumo, exemplo e correção, senão elas crescem sem referências. Você precisa entender que quando você não assume autoridade sobre o seu próprio filho, o inimigo ganha força e tudo começa de maneira bem sutil. Por quê? A ausência de limites cria 3 consequências extremamente perigosas. E todas elas começam dentro da sua própria casa sem você perceber. Primeiro, a criança aprende que a emoção dela tem mais autoridade do que a sua palavra. Se você recua, ela entende que basta pressionar emocionalmente para dominar o ambiente. E ali, a sua autoridade espiritual começa a ruir. Segundo, ela passa a acreditar que tudo é negociável. Insistir, chorar, gritar, manipular, tudo vira uma estratégia. E isso treina a criança a vencer pela própria pressão e não pelo caráter. Terceiro, ela assume no coração que não existe mais hierarquia dentro do lar. E quando não existe hierarquia, não existe cobertura espiritual. É assim que se formam filhos que não respeitam limites morais, que desafiam professores, líderes, patrões e até mesmo a autoridade de Deus. E é justamente por isso que você precisa agir agora mesmo. Pais que desejam filhos fortes não podem ser passivos. A autoridade não é dureza, é proteção. O antídoto é simples. Assuma o governo da sua casa. Dê direção aos seus filhos antes que o mundo dê opinião. Corrija cedo para não chorar mais tarde. Ensine o seu filho a lidar com o não hoje para que ele não desabe diante das frustrações do amanhã. Filhos não precisam de pais perfeitos. Filhos precisam de pais presentes, firmes e espiritualmente conscientes. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha ele agora mesmo para que outros pais despertem antes que seja tarde demais.